O vídeo que a Rebeca compartilhou aqui, que eu não assisti, mas é interessante porque ele vai mostrar, por princípio, estou supondo, hein, pela rápida introdução que eu vi aqui, o triângulo da exposição, que é como controlar a exposição. A discussão que eu queria ter hoje com vocês, porque a gente vai ter discussões e vai, digamos assim, desdobrar sobre justamente como a gente controla a exposição. E existe muito tutorial na internet, muito bom, inclusive muito melhor do que eu possa estar falando aqui com vocês, da galera ensinando como controlar nas câmeras a questão da exposição. Só que veja, a maioria está ensinando como controlar a exposição. E tem muito pouca gente, mas muito pouca gente mesmo, dizendo o que é exposição. E qual o objetivo de controlar a exposição? O que é que a gente está fazendo quando está controlando a exposição, certo? E isso é um pouco o que eu gostaria de abordar hoje com vocês, tá? Porque a exposição, como definição, não é difícil. A Priscila está falando exatamente isso. A palavra exposição, ela deriva da ideia de expor a luz. A luz, craseado. Então, assim, se vocês forem for à praia, saudade para praia, em momentos pandêmicos, ou se for na janela do quarto, quando estiver batendo sol, vocês vão se expor à luz do sol, ok? E vai ter efeitos, a sensibilidade da pele vai reagir e vai queimar a pele se vocês não botarem proteção. A proteção é um filtro, tá? Quando vocês botam um filtro, vocês estão controlando a exposição dos raios ultravioleta, que é uma faixa da onda eletromagnética que a gente não vê, mas está lá e afeta o nosso corpo. Mas você pode também não querer se queimar e você pode ficar embaixo de uma barraca. Se você ficar embaixo da barraca, você está se protegendo, você está diminuindo a incidência de luz sobre você, você está diminuindo a exposição da luz do sol sobre você, e aí já não mais a luz ultravioleta que não é visível, a luz visível, né? Você vê que você foi para a sombra. Então, a exposição, ela tem por princípio isso, né? Como é que eu controlo a quantidade de luz que cai em cima de quê? No final das contas, no final do processo, aonde a luz vai cair, atravessando várias etapas. Objeto. Desculpe, eu não fiz a precisão. No caso da câmera fotográfica, digital ou não, né? No final do processo, a luz incide sobre alguma coisa. Se eu estiver falando sobre a lente faz parte do caminho, tá? Mas no final da história, no sensor, a luz vai incidir no sensor, João. Ou se for uma câmera analógica, no negativo, na película fotográfica, que é o negativo, tá? Genericamente, eu vou dizer que nos dois casos são superfícies sensíveis à luz. Essas superfícies reagem à luz, certo? Como é que a superfície sensível numa câmera analógica, o filme negativo, porque depois tem que ser revelado em outro filme, o positivo e tal, na verdade o papel, né? Mas o filme negativo que está dentro da câmera, ele é sensível à luminosidade a partir de um princípio fotoquímico. Essa palavra é legal, não precisa decorar porque a gente vai falar mais de câmera digital, mas é interessante para diferenciar, certo? O negativo, ele reage à luz de uma forma fotoquímica. Foto de luz, de iluminação, química, porque a luz promove uma reação química no negativo, certo? Essa reação química, que a gente não precisa decorar, é que a luz vai queimar a química ali, certo? E é essa queima da luz, e por isso que ele é negativo, porque quanto mais luz, mais preto ele vai queimar, é que isso vai formar a imagem no negativo, certo? Então, é uma reação fotoquímica. Beleza? O negativo, ele é, inclusive, algo que ele continua sensível, mesmo depois que você avança o filme. A maioria aqui talvez não conheça como é o processo
do funcionamento de uma câmera analógica, assim, mas você tem uma bobina de filme, certo? E você bate uma foto. Aí aquele trechinho da bobina recebeu a luz e queimou. Aí a gente tinha que acionar uma alavancazinha para fazer o filme correr um pouquinho, para expor um outro pedaço do negativo, que estava virgem, a gente usava esse termo, para a nova fotografia. E aí, para bater a próxima, tinha que mexer na alavanca. Aí ia rebobinando o filme, né? O filme ia avançando e tal. Ao final do processo, a gente tinha que recolher o filme inteiro na bobinazinha dele, e a bobina do filme, ela é lacrada, né? Tinha um feltrozinho assim, então a bobina saía da câmera escondida da luz. Por quê? Porque o negativo continuava sensível, certo? Se você abrisse a câmera indevidamente, toda aquela tira de negativo que estava exposta, ela queimava toda. Porque a luz continuava queimando a tal ponto que ficava preto. Como é negativo, se você revelasse depois, ia dar uma imagem branca, que é o que a gente chama de uma imagem superexposta. Superexposta à luz. O negativo superexposto à luz fica preto, mas como ele é negativo, ele está gerando uma imagem completamente branca. Tá claro o que eu estou falando, gente? Desculpe se estou... Com licença, professor. Até Diga, aproveitando que você está falando do analógico, por que a luz vermelha interferia nisso? Eu lembro quando estava revelando fotos, normalmente utiliza luz vermelha. Eu nunca entendi por quê. Eu também não tenho muita noção disso, não. Isso é uma coisa que a gente vê no cinema, mas geralmente é uma luz vermelha muito fraca. E o negativo, ele é muito pouco sensível às luzes que são no extremo do espectro, tá? Qual é o extremo do espectro? Do que a gente não vê é ultravioleta, certo? O violeta é a cor perto dos tons azuis. E o infravermelho, ou seja, o que fica depois do vermelho. E o vermelho, quando a gente visualiza um vermelho, o olho humano é menos sensível a isso. A luz que a gente percebe como mais luminosa são os verdes e os amarelos, que estão no meio do espectro. E os cones de luz da gente são mais sensíveis a essas luzes. Eu acredito que o negativo, principalmente o negativo do preto e branco, porque quando a gente está vendo esse tipo de processo, a gente está vendo revelação de preto e branco, tá? Não de colorido. O colorido é muito mais complicado de revelar. Essas imagens que a gente tem, vou revelar, é preto e branco. Eu imagino que essa luz que a gente vê ali está numa zona de baixíssima sensibilidade do filme preto e branco, tá? Agora, honestamente, eu não era professor quando ainda existia o filme negativo, então eu não sei todas as histórias possíveis dessa trucagem. E também nunca fiz laboratório de revelação fotográfica, tá? Até achava legal, assim, de ter em casa. Mas o que eu posso dizer é que se aquilo está acontecendo, para aquela frequência de luz e para aquela luminosidade que está ali, aqueles negativos já não são mais sensíveis. De todo modo, se vocês olharem isso num filme, quando está aquela revelaçãozinha que está acontecendo numa salinha com uma luz bem fraquinha e tal, geralmente você vê isso no cinema, não é aquela luz que está aparecendo ali, é uma luz de filmagem. Ela é mais intensa do que o cara precisa para, de fato, estar manipulando o negativo numa situação real, tá? Mas, naquele momento ali, já houve o que se chama da revelação do negativo. Tá? Quando você tira o negativo da câmera, ele vem a bobininha fechada, é isso que eu estou dizendo. Aquela bobina ainda é sensível à luz, ok? Mas você tira aquela bobina e bota dentro de um copinho, joga nesse copinho uma série de produtos químicos e fecha e sacode. Esses produtos químicos, eles vão cancelar a sensibilidade fotoquímica do negativo. A partir daí, o negativo não é mais sensível à luz, certo? Ou seja, você revelou o negativo. Ou em inglês vocês encontram o termo develop, você desenvolveu o negativo. A partir desse momento, o cara pode tirar o negativo da bobina, e esse negativo, ele não é mais sensível à luz. Nem aquela luz vermelha que está dentro lá, tá? O que vai acontecer agora é a revelação do positivo, que é fazer a imagem incidir sobre um papel fotográfico.
que é que você vai fazer? Você tem uma lâmpada, você vai botar o negativo na lâmpada. E a lâmpada vai projetar a sombra do negativo. A sombra do negativo é o positivo. Dá para perceber isso? E essa sombra vai incidir sobre um papel fotográfico. Neste momento, o papel fotográfico também é fotoquimicamente sensível. Só que agora ele vai ser sensível não à luz externa, mas à luz do projetorzinho incidindo sobre ele, passando pelo negativo. A imagem que vai se formar é positiva. Claro que tem toda uma engenharia aí do tempo de exposição, dos químicos que você está usando no papel. Depois que esse papel foi exposto, você vai dar um banho de química para estabilizar agora a fotografia impressa, não mais o negativo. Então a fotografia analógica ela tem dois momentos. Ela tem um momento do negativo e um momento da impressão do papel. Tá claro aqui, gente, até aqui? Está sim. Beleza. Essa questão do papel é importante para o argumento que eu vou fazer daqui a pouco com vocês. Então, gravem que a gente tem a câmera expôs a luminosidade do mundo sobre o negativo e no final do processo aquilo foi resolvido, revelado num papel fotográfico, certo? Quando a gente está falando, gente, do sensor, a gente tem outro, o sensor da câmera digital, ele não é fotoquímico. Qual é a característica do sensor da câmera digital? Vocês já viram painel de energia solar? O que é que o painel de energia solar tem a ver com o sensor de uma câmera fotográfica digital? Gente, pode arriscar, não tá para nota não, chuta. A questão da luz, professor. Isso, mas o que é que o painel de energia solar faz com a luz? Transforma a luz em energia. Não transforma a luz em energia porque a luz já é energia, mas é um tipo de energia. Eu acho que aquele painel pode refletir, mas de alguma forma também absorver calor. Calor? Acho que calor, né? O caminho da Luana estava legal e do Diego também. Ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. A questão é a gente saber que energia está sendo transformada em qual energia. Thales matou a charada. Ele é uma célula fotovoltaica. Significa que ele transforma foto, que é luz, em volts, que é uma medida de energia elétrica. Ele transforma fótons em elétrons. Beleza? Ah, mas não é digital, calma. O sensor, ele é uma coisa em várias etapas. E a gente vai trabalhar uma aula só sobre isso. Essa aula de hoje, gente, é global, tá? Então a gente eu vou tentar amarrar aqui uma visão global do processo. Depois a gente vai detalhar. Então, vamos segurar que a fotografia analógica é fotoquímica e a gente está chegando que o início da digital ela é fotovoltaica. Significa o quê? Significa que o sensor de uma câmera digital ele tem milhões, porque megapixel, ele tem milhões de painéis solares, micro painéis solares. Cada pixel é um painel solar. Ou seja, cada pixel tem a capacidade de transformar a luz que cai sobre ele, passando pela lente, passando pela cortina, quando tem, tá? Passando pelo resto da câmera. Esse é o final da linha. Ele tem a propriedade de transformar a quantidade de luz numa quantidade de energia elétrica. Ok até aqui? Ok. Isso aqui que está na minha frente também tem essa capacidade. Esse é um microfone. Ficou alto aqui, né? O microfone, ele funciona também transformando que tipo de energia seria essa? A energia da vibração aqui, uma energia cinética? O som, ele vem como ondas de deslocamento vibração do ar, bate na cápsula do microfone e vibra, certo? Esta vibração é captada pelo microfone, é transformada em eletricidade. Esse saculejo do microfone
ele mede, isso dá uma medida, e essa questão da medida é importante. Ele dá uma medida em voltagem também. Mas esse microfone aqui, ele é USB, ele vai ligar no computador. A USB transmite também, é energia, é transmissão de energia, mas ela já transmite o dado digital, certo? Significa que em algum momento, neste caso deste microfone, alguma coisa aconteceu aqui que transformou a voltagem em digital, ok? Isso está acontecendo aqui também nessa câmera que está me filmando, tá? A luz que está sendo refletida pelo ambiente, porque não tem nenhuma luz sendo jogada nele, então é uma luz refletida, está sendo canalizada pela lente para o sensor, que no caso do celular é bem pequenininho. E sobre esse sensor tem várias fotocélulas, células fotovoltaicas, que percebem essa quantidade de luz, que por enquanto está bem fraquinha, isso aqui não é externo e tal. Percebem essa quantidade de luz e transforma isso em energia elétrica, tá? Bom, mas da mesma forma que o meu microfone transformou a energia cinética do som em energia elétrica e depois foi digitalizado, alguma coisa acontece na câmera digital que vai transformar essa voltagem, que é analógica, gente, não é digital ainda, em digital, certo? Existe em eletrônica um nome para esta conversão, que é justamente conversão analógico-digital, certo? O sinal analógico, ele é convertido em digital. Ele é quantitizado, tá? Deu não sei quantos microvolts aqui, não sei quantos microvolts ali, beleza, mas isso não é dado digital. Então, há uma instância de processamento dentro do celular, dentro das câmeras digitais, como também há neste microfone, que faz uma conversão de dados analógicos em digitais. O nome disso é literalmente conversor analógico digital, certo? A galera de som, não sei se tem alguma galera aqui de som, já deve ter ouvido isso. Tem alguém aqui interessado em produção sonora? Música? Já ouviu falar em conversores analógicos digitais de gravador digital, de mesa de som? Então isso não tem a ver com a exclusividade da imagem, tá? Então, vamos lá. Essa é uma notícia importante, a gente vai ver inclusive visualmente, eu tenho uns esqueminhas que vocês podem visualizar. O sensor da câmera digital, ele é inicialmente um sensor analógico. Um sensor que mede energia elétrica. E a energia elétrica, ela não é uma escadinha de dígitos, né? De 0 ou 1. Ela é uma intensidade. Tudo que é uma intensidade variável é o campo do analógico, certo? Mas isso precisa ser quantitizado e transformado em números. Aí o processador, há um processamento analógico digital, e a partir daí você começa toda uma cadeia de produção da imagem digital, que também a gente vai detalhar. Mas, por enquanto, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que há uma incidência de uma quantidade de luz sobre uma superfície sensível, seja ela uma superfície sensível fotoelétrica, seja uma superfície fotoquímica, o caso da película. Fotoelétrica, o caso da primeira etapa do sensor digital, vai virar digital depois. Neste momento que eu expliquei para vocês a diferença das duas superfícies sensíveis da fotografia analógica da fotografia digital, de todo modo, o que eu disse até agora sobre a exposição é que no final da linha, uma quantidade de luz vai incidir sobre essa superfície, e isso é, na verdade, a natureza descritiva da exposição, né? Quando eu estou falando da exposição fotográfica, e quando alguém está dizendo como controlar a exposição fotográfica, essa pessoa está dizendo como é que eu controlo a quantidade de luz, a intensidade de luz que está caindo sobre o sensor ou o negativo da câmera analógica. Ou seja, eu estou expondo o negativo ou o sensor à luz. E as câmeras me dão possibilidades de controlar essa exposição, certo? Usando também a metáfora do se expor ao sol e controlar a exposição que incide sobre sua pele na sombra ou com protetor solar e por aí vai.
Mas a pergunta é, para que a gente faz isso? Por que controlar a exposição? Essa é a pergunta que não é frequente vocês encontrarem respondida. Vamos estabelecer dois termos aqui que são importantes agora. A gente falou de sensor, a gente rapidamente falou de alguns mecanismos aqui que a gente vai detalhar, porque é importante saber como é que a gente detalha isso. Mas antes de chegar, para eu explicar o que é, para que a gente mexe na exposição, tem dois conceitos, duas palavrinhas que eu quero que vocês guardem como conceitos, tá? A primeira palavrinha é a palavra cena, ok? Cena, vamos chamar genericamente do que eu estou fotografando, mas não é a minha fotografia nem a minha imagem. A cena é o mundo real, ok? Ou se eu estiver trabalhando em computação gráfica, a cena é os modelos 3D, as luzes 3D que eu coloquei, é a estrutura do mundo, seja um mundo real ou virtual no caso da computação gráfica, tá? Então, eu chamo de cena a globalidade ali, o recorte da globalidade que eu vou fotografar, tá? O Felipe está dizendo, acredito que controlando isso acaba controlando também a perspectiva também. Essa é outra questão, Felipe, do enquadramento. Mas assim, vamos chegar primeiro na questão da luminosidade, porque a exposição, ela não é uma questão de enquadramento, a exposição é uma questão de controle da luminosidade, tá? Bom, beleza, falei da cena, a cena tem uma luminosidade. Quem tem mais luminosidade potencialmente, tá? Uma cena externa de dia ou uma cena interna de noite? Então, sem a gente usar números para medição, é intuitivamente óbvio que de dia na praia, sem dia nublado, há uma intensidade luminosa do sol direto que evidentemente é muito mais potente do que onde eu estou aqui agora com a luz artificial em cima de mim, certo? Tá. Então a cena, ela não está limitada por parâmetros óbvios. Sempre eu posso aumentar a intensidade luminosa e a cena fica mais clara. Por exemplo, o Sol. Nosso sistema solar tem 2 sóis, mas quando o segundo Sol chegar, com Cássia Eller, vai ter 2 sóis e vai iluminar mais. Então é sempre possível ter um segundo Sol e vai ter mais luz na parada. Certo? Significa que a cena, o mundo, ele não está contido em 2 extremos de uma percepção luminosa. Ok? Tá. Então essa é a cena. Do outro lado digamos assim, da fotografia, eu tenho a imagem. Porque a fotografia é transformar a cena numa imagem. Ok? A imagem já é um registro, a imagem já é um enquadramento e tal, mas ela também é um registro da luminosidade. Então, os 2 conceitos que eu quero que a gente grave é cena e imagem. Ok? Então, a imagem, ela é um registro da cena. Um registro que eu posso visualmente reconhecer como uma representação que me remete à cena. Então, se eu vejo uma fotografia da praia, eu disse, é uma fotografia da praia. Se eu vejo a fotografia do quarto escuro, é a fotografia de um quarto escuro. No caso da praia, a luminosidade era gigantesca. Do quarto escuro, também. Mas a imagem, qual é o mais claro que eu posso obter na imagem? Qual é o ponto de maior luminosidade na imagem, gente? O branco. Massa, João. O branco. Estamos chegando junto aqui numa percepção. E qual é o mais escuro que eu consigo numa imagem? O preto. Massa. Vou pegando aqui uma folha de papel na minha impressora. Essa folha de papel
teoricamente é branca. Nesse momento ela está refletindo outras luminosidades. Se ficar aqui perto do microfone que emite uma luz, ela está... Mas assim, o meu cérebro percebe isso aqui como branco, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar essa folha de papel branca, ok? Digamos que nessa imagem que vocês estão vendo, ela está com uma tonalidade, que é um padrão de cinza, digamos assim, beleza? Esta folha de papel, ela não emite luz, ela reflete luz, ok? Concordam comigo? Ela não é uma lâmpada, ela reflete, tá? A maioria dos objetos que não são luminosos, eles têm uma propriedade que a gente chama de reflectância. Essa é uma propriedade legal de gravar. Reflectância significa que esta folha de papel absorve uma quantidade de luz e reflete um percentual da quantidade de luz que ela absorveu. Esse percentual, ele é menor do que a quantidade de luz que ela recebeu, certo? É o que se chama de conservação da energia. Ela não pode refletir mais luz do que recebeu. Na verdade, ela vai refletir menos, porque alguma coisa ela absorve. Da mesma forma, essa bolsinha preta aqui, essa superfície preta, ela também reflete algo, senão vocês não estariam vendo aqui uma zona um pouquinho mais clara do que aqui e tal. Mas ela não é um preto absoluto. Significa que algo da minha luz, ela está refletindo, tá? Vamos estabelecer que essa bolsinha aqui, ela tem uma reflectância de 3%. E que essa folha de papel tem uma reflectância de 95%. O que significa isso? Significa que 95% da luz que ela receber, ela devolve para a gente, certo? Ela reflete. Reflectância de 95%. E vamos dizer que a superfície preta dessa bolsinha aqui, ou do cabo dessa ferramenta, reflita, seja capaz de devolver 3%, 4%, vai depender, tá? Então eu tenho aqui um limite entre 95% e 4%. De quê? De reflectância. Bom, vamos lá. Neste quarto escuro, eu tenho este papel aqui, a depender da angulação também, ele vai estar mais suscetível a receber a luz do teto. Mas não importa, ó. Seja nesse ângulo onde ele está mais escuro, seja nesse onde ele está mais claro, ele está sempre refletindo 95%. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui ele está mais claro por causa da incidência, mas ele está devolvendo 3% da luz que está caindo sobre ele. Aqui, continua devolvendo 3%, porque a luz agora é menor. Tá claro isso aqui? Isso diz respeito à cena, tá? São elementos do mundo. Se eu levar esse papel e essa bolsinha para a praia, eles vão estar também devolvendo 95% da luz que tiver sobre ele, ou 3% da luz que tiver sobre ele. Só que a luz na praia é muito maior. E a luz aqui do quarto escuro é muito menor. Mas a reflectância não muda, os objetos não mudam de propriedade. Eles sempre continuam isso. Agora, segurar um pouquinho esse comentário que tem a ver com os objetos da cena e como eles refletem a luz. Se eu tirar a fotografia na praia e imprimir na minha jato de tinta nesse papel branco, qual é o tom mais claro que eu vou conseguir imprimir nesse papel? A cor do papel, muito bem, Vitor. Ou seja, na verdade vai ser uma parte sem impressão. E essa cor do papel, ela tem vai continuar com a propriedade de 95% de reflectância, tá? Mas a gente vai chamar ela de branco. Então, a imagem impressa, ela tem um limite, ela não pode ser mais clara do que a superfície onde ela foi impressa. E ela não pode ser mais escura do que a tinta preta que vai cobrir a parte mais escura da imagem. Significa que a imagem ela está contida em dois limites, o branco e o preto. Ou o que a superfície consegue produzir de mais luminoso, ou de mais reflectância, quando eu estou falando de uma superfície que não
e o que a superfície consegue de menos, tá? E se eu estiver falando de uma imagem num monitor ou numa televisão, eu também tenho dois extremos, galera. Eu tenho o extremo de todas os LEDs do meu monitor aceso, branco, ou todos os LEDs apagados, preto. O mais preto que um monitor consegue mostrar é uma zona de LEDs apagados. Esse é o preto. Ele não consegue mais preto do que isso. E o máximo que um monitor consegue, por mais luminoso que ele seja, e o meu monitor aqui é luminosão, hein? Ele está emitindo luz. O monitor ele não é reflexivo, o monitor ele não reflete, ele está jogando luz, ele é luz. Mas de todo modo ele bate no limite, que é acendeu todos os LEDs na potência máxima, não existe além daquilo. Então, a imagem exibida no monitor também está contida entre o branco e o preto, entre todos os LEDs acesos e todos os LEDs apagados. Então, esse é um conceito importante. A cena não tem limite de luminosidade, mas a imagem tem. O problema da fotografia, o problema técnico e estético, porque quando a gente está falando de um aspecto técnico que vai envolver, inclusive, na parte mais baixo nível da técnica, engenharia eletrônica, conceito de programação binária complicado e tal. Beleza. Então tem um aspecto técnico aí, né? No caso do negativo, do analógico, tem um aspecto fotoquímico complicado, então tem um negócio ninja complicado aí. O branco no mundo real é estourado naturalmente? O Diego está perguntando. Não entendi, Diego. Não, vamos lá. Mas essa pergunta é interessante. Eu vou usar o exemplo aqui da folha de papel, ok? Esse papel é uma folha de papel de ofício branco, tá? Ele é uma folha de papel de ofício branco aqui dentro de casa de noite, e se eu levar para a praia, ele continua sendo uma folha de papel de ofício branco. Concorda comigo? Qual é a diferença? É que ele tá, na praia, ele está refletindo muito mais luz. O que é que meu olho está fazendo aqui para poder enxergar ele como branco? Meu olho está fazendo assim com a pupila, ó, abrindo. Porque, como ele está refletindo pouca luz, eu preciso abrir para expor as células sensíveis do meu olho a mais luz. Quando eu vou para a praia, para enxergar isso como branco, o meu olho faz assim, ó. Diminui o buraquinho, a pupila de entrada de luz. Aí, isso aqui não vira um farol que queima meu olho, porque eu reduzi a quantidade. Eu controlei a exposição da luz que chega no fundo da minha retina. Aí a gente já está chegando onde eu quero chegar, regulando a exposição. Ou seja, para produzir uma imagem que tem um limite do preto ao branco, em situações de luminosidades que podem variar de uma forma exponencial, eu preciso controlar a exposição. A exposição é o modo como eu controlo a transformação da luminosidade da cena em imagem digital ou imagem analógica. Tá dando para entender isso? Fiel é uma palavra que a gente pode discutir, mas a sua lógica está completamente correta, João Vitor. Ele está dizendo aqui, então o controle da exposição existe para tornar a imagem mais fiel à cena. O controle da exposição existe para eu produzir uma imagem que eu possa reconhecer como uma representação da cena que eu vi, certo? E esta imagem ela vai estar contida entre dois limites que não existem na cena. Na cena não existe preto e branco. É sempre possível ter uma coisa mais luminosa do que aquilo que eu estou chamando de branco na cena. Mas quando eu fizer a transposição, e é claro que isso é quando a gente começa a ter consciência do processo. Quando a gente está indo para a praia, bate uma foto, gente, certo? O celular que se vire para controlar isso.
Mas o celular que se vire é uma coisa interessante, porque existe algum dispositivo no celular que está entendendo que ele precisa transformar a luz que está entrando nele numa imagem entre branco e preto. O que acontece se eu bater uma foto na praia e entrar luz demais na minha câmera? Vai ficar estourado. Estourada. Super exposto, como a gente chama. Potencialmente, se entrar muita, a imagem vai ser uma mancha branca. Concorda comigo? É o que a gente chama de superexposição. Significa, essa mancha branca, ela não é uma imagem. Ela é um tom só, é branco. Ou seja, não houve impressão de imagem. Eu não consegui captar a imagem. Eu só estou vendo um borrão branco. Por quê? Porque eu superexpus. Se eu superexpus, a tradução da luminosidade da cena em imagem não se deu de modo que eu pudesse reconhecer o olho. Bicho, queimou, está estourado. Por outro lado, se eu for para um lugar muito escuro e eu também não controlar a exposição e entrar quase nada de luz sobre o sensor, vai acontecer o contrário. Ele vai capturar uma imagem que é um chapado preto. Eu também não reconheço como imagem. Pô, esse preto aqui, o que foi? Ah, não, eu tirei foto do céu estrelado. Mas eu não consigo reconhecer como uma representação do céu estrelado. Professor, posso tirar uma dúvida? Por favor, Ademar. Se eu apontar minha câmera para o sol, tem chance de danificar o sensor, alguma coisa assim, alguma peça? Eu evitaria, tá? Principalmente se a exposição estiver muito forte, tá? Normalmente você vê foto do sol por aí, mas a galera utiliza um filtro, como se fosse um óculos de sol, uma lente escura, para potencialmente pode danificar o sensor. Agora, se for uma coisa rápida, não vai acontecer isso, tá? Por exemplo, uma coisa que acontece, não sei se vocês já viram alguém se queixar, eu já vi muita gente perder câmera fotografando show que tem raio laser. Sabe aqueles raio laser que fica no show? Se aquilo passar pela lente da câmera, aquilo queima o sensor de forma irreversível. Sabia disso não. É por isso que o pessoal usa contra drone. Eu vi manifestação que a galera joga laser contra drone, que tem câmera. Pode ser. O laserzinho queima. Esse laserzinho queima, porque é hiperconcentrado, vai no fundo lá do bicho e queima. Queima, eu já vi gente perder câmera filmando show. Fica uma mancha, porque aquelas fotocélulas foram queimadas e não ficam mais sensíveis. Isso vale para telefone também? Qualquer câmera? Não sei dizer, eu teria cuidado. Não sei dizer, não. O João está perguntando aqui, professor, então como acontece quando temos fotos digitais em RAW e permite alterar? Vamos chegar no RAW em outra aula, tá, João? Hoje a gente está querendo estabelecer uma compreensão global, tá? A gente vai falar de RAW bem detalhadamente, justamente quando eu estiver explicando mais detalhe o processo que está acontecendo com o sensor, tá? Então, vamos lá, vou fazer uma recapitulaçãozinha aqui do que eu estou querendo falar hoje. Eu estou querendo estabelecer o controle da exposição como algo fundamental no processo de produção da imagem. Eu estou introduzindo para vocês um conceito de imagem que é diferente do conceito de cena. A cena é o mundo, é a luminosidade do mundo, é o mundo físico ou o mundo virtual da computação gráfica, mas ele é um mundo que vai ser transformado em imagem, beleza? E esta imagem, gente, ela precisa estar contida em dois limites, o branco e o preto. Seja na impressão da fotografia num papel, quando vocês revelam ou a foto digital ou a foto analógica num papel, tem dois limites, ou o branco do papel ou o preto do papel da parte mais escura ali, que o processo conseguiu. Se for na impressora, a impressão da tinta preta. Se for no papel fotográfico, a química revelada ali, queimada, para ficar representada como preto, tá? O mundo não está contido entre dois extremos, preto e branco. O preto dessa bichinha aqui, ela vai refletir 3% da luz. Se eu levar ela para o sol,
ela vai emitir mais luz do que ela está emitindo aqui. Então, isso que eu reconheço como preto, ele é relativo à luz da cena. Estão entendendo isso? O branco, ele é relativo à luz da cena, porque ele reflete a luz da cena. Ele reflete o que está incidindo sobre ele, e esse bichinho também. Mas na minha imagem, essa que vocês estão vendo aqui, na telinha de vocês, não é a cena. A cena está do meu lado aqui, fisicamente. Mas vocês não estão vendo a cena, vocês estão vendo uma imagem, certo? Ela já está convertida, ela já está registrada. Esta imagem, ela passou por um processo. Eu posso aqui pelo aplicativo do controlar a exposição, entre aspas. Primeiro, isso aqui tem limites, tá? Mas, por exemplo, aqui eu aumentei a exposição, tá? A imagem agora está super exposta. Concordam comigo? Não está estourada completamente, não virou uma mancha branca, mas ela está estourada. Qual é o índice, gente, de que a imagem está estourada? É que várias zonas se tornaram brancas. Ó, agora a porta lá atrás está branca sem detalhes. A parte aqui da minha camisa ficou branca, sem detalhes. E uma parte grande, eu não tenho mais detalhes aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Apareceram aqui umas potocas brancas na minha cabeça, que é a parte mais oleosa da pele, que está recebendo a luz aqui do teto, também ficou branca. Eu não consigo diferenciar o branco do reflexo da minha testa, do branco da porta e do branco da minha camisa aqui, que não é branca, que é rosa. Então, ao superexpor, eu empurrei a imagem, muito da imagem, olha a minha mão aqui como está branca, perdeu o detalhe. Eu estou empurrando informação para além da possibilidade de representação da imagem. Perdi detalhe, perdi característica da definição da superfície. Estão entendendo isso? Por quê? Porque o limite é o branco. Eu não consigo ir mais além do branco. O branco do monitor de vocês, no caso agora, vocês estão me vendo aí pela internet. Então, ó, isto e isto é igual a isso, que é igual a isso. Por quê? Porque tem um momento que eu não consigo ir além disso. O branco é o limite. Mas isso tem a ver com a exposição. Eu tô controlando a exposição aqui no aplicativo. Agora eu vou para o caminho diferente. Ó, não consigo ir menos do que isso aqui, talvez aqui um pouquinho. Agora eu estou subexposto. Por quê? Porque uma quantidade excessiva da imagem foi empurrada para baixo. Foi empurrada para o preto. Na verdade, para além do preto. Eu não estou vendo mais detalhe de diferenciar aqui essa zona. Parte do meu rosto também foi empurrada aqui, o pescoço. Eu perdi diferenciação. Então, o que é que eu julgo como subexposto? É porque está empurrado para além do preto. O que eu julgo como superexposto é porque está empurrado para além do branco. Então, o que é uma boa exposição? Isso é complicado porque entra aqui numa subjetividade, tá? Uma boa exposição é uma imagem equilibrada, onde eu não tenho excessivamente informações estouradas para além do branco e também não tenho informações excessivamente estouradas encarcadas, digamos assim, para a zona do preto. Eu tenho um equilíbrio, eu tenho uma imagem que tem um gradiente entre tons mais claros e tons mais escuros e tons intermediários. Ou seja, eu controlo a exposição para controlar a representação, o registro da imagem numa escala que vai do branco ao preto. É claro que a imagem é colorida, mas eu estou utilizando só, digamos assim, a ideia de luminosidade. Certo? Exposição é escolher como bem representar a cena numa escala de degradê de preto a branco, passando pelos cinzas intermediários, o degradê de cinza, né? Como é que os fotógrafos fazem isso?
Não vou falar sobre isso hoje, mas eu vou perguntar para vocês como é que a câmera faz isso. Porque aqui eu posso botar a câmera no automático. Olha, eu estava mexendo ela estava travada. Mas se eu botar ela no automático, ela tomou uma decisão aqui, ó. Eu botei ela no automático, certo? Não tem a ver com... Vamos lá, Felipe. Vamos estabelecer aqui. O tom não é... Quando a gente fala de tom em fotografia, nós não estamos falando de cor. Frio e quente é uma expressão que tem a ver com coloração, tá? Então, quente a gente fala de coisas mais avermelhadas, frios mais azulados. O tom é luminosidade, é branco e preto e cinza, tá? Então, vamos imaginar que a gente está falando de fotografia preto e branco quando a gente está falando de tom. Quando a gente está falando de tom, a palavra que a gente vai utilizar... Desculpe. Quando a gente está falando de cor, a palavra que a gente vai utilizar é matiz. Ou em inglês, hue. H-U-E. Hue. O matiz em inglês. Ok? Quando a gente está falando de luminosidade, a gente está falando de tom. Então vamos pensar essa imagem como uma imagem preta e branca. Ok? Eu disse para vocês que eu botei a câmera no automático. Ela tomou uma decisão sobre a exposição. Ela achou que estava escuro e ela deu uma luminosidade aqui na cena. Que critério a câmera tomou aí? O que vocês acham? Esse é o princípio. Ela mede a luz que ela reflete e, ao final, ela vai regular forma de controlar a luz que ela está recebendo. Ela vai controlar a exposição. Mas qual é o princípio disso? O que a câmera está fazendo, ela está pegando a quantidade de luz que ela está recebendo e ela está tentando alocar essa quantidade numa imagem que vai estar distribuída entre brancos e pretos. Ela está fazendo uma média da luminosidade da imagem. Ela está pegando assim, ó, qual é desta imagem a área mais luminosa? Possivelmente essa zona aqui dessa prateleira, tá? Qual é a área mais escura? Talvez a minha sobrancelha aqui. Ela está pegando isso e alocando nos extremos e tentando evitar que muita coisa fique branca e muita coisa fique escura. Ela está fazendo uma média da distribuição, mas ela está levando em conta que algo é branco e algo é preto na imagem. E, principalmente, ela está tentando definir o que é médio, o que está no meio dessa escala. O que a gente chama de cinza médio. Alguém já ouviu falar esse termo? Cinza médio é super importante na tecnologia da exposição, tá? Por que o cinza médio é importante? Porque, gente, veja, nós queremos distribuir as coisas pelos extremos, tá? O branco e o preto. Mas os objetos do mundo não vão ficar nos extremos. Eles vão ficar no meio do campo. Por exemplo, nós. Eu aqui. É claro que o tom da minha pele tem variações de parte mais clara, parte mais escura, mas eu não estou no extremo. Eu não sou um preto absoluto, não no sentido de pele negra, porque a pele negra também não é preta absoluta, tá? Eu também não estou no branco absoluto, menos sendo, etnicamente, eu sou um homem branco, tá? Mas eu não estou no branco, eu não sou folha de papel. Esse nome, ser negro, ser branco, é uma representação social. Mas entre eu e a folha de papel tem muita diferença, como teria entre um homem negro e o que a gente chama de preto, tá? O ser humano fotografado, ele normalmente está no meio termo. Ele está na zona média. Então, na fotografia, a gente quer estabelecer uma distribuição até o branco e, a partir dele, fazer uma distribuição até o cinza. A maioria das técnicas de exposição controlada, as pessoas têm uma cartelinha cinza para dizer o que é o cinza. Possivelmente algo próximo disso aqui, ó. Na verdade, isso aqui de baixo. É o cinza médio dessa cena aqui que vocês estão vendo. Certo? Eu vou no meio, porque eu estou no meio da escala do degradê, tá?
eu pegar aqui uma imagem que eu compartilho com vocês. Essa imagem preto e branco, ela é uma boa ilustração do que a gente está falando, tá? Possivelmente, se eu conseguisse controlar aqui, eu teria me colocado em preto e branco, porque é no preto e branco que a gente enxerga tonalidade na imagem, tá? É claro que uma imagem colorida, ela também tem luminosidade ali, mas as cores às vezes atrapalham. E quando eu estou falando de cor, eu estou falando de matiz, e quando eu estou falando de intensidade de luz, eu estou falando de tonalidade. Esta imagem preta e branca, eu consigo aqui, ela foi escaneada, então assim, o degradê aqui está meio deturpado, dá para ver aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, que o preto não está absolutamente preto, que seria aqui o 0, tá? E o 10 aqui, que é o X romano, e o 9, estão praticamente pressa, com que os tons não ficassem tão bem distribuídos. Mas o que eu queria que vocês imaginassem é que eu tenho um degradê aqui. Idealmente isso estaria na imagem, possivelmente o cara tirou um scanner de um livro, entre o número 10 aqui, que é o branco, e o 0, que é o preto. Entender isso, gente? Tá travado para vocês? O Jonathan está dizendo que travou. Voltou? Tá, então eu vou continuar, tá? Então, o que eu quero que a gente analise junto nessa imagem é que eu tenho uma imagem impressa, ok? Essa imagem está no limite do branco do papel, no caso aqui do branco do monitor, que vocês estão vendo, e o preto. Apesar de que, pela característica como ela foi escaneada, tá meio, o preto não está tão preto e tal. A gente poderia botar no Photoshop aqui para melhorar isso. Mas vamos prestar atenção na escala de cima, tá? Eu tenho uma escala aqui de 11 quadradinhos. 11 porque ele começa no 0 e vai até o 10. O quadradinho do meio, que é o 5, o V no romano, ele é o que a gente chama de cinza médio. Tá dando para perceber isso? Ou tá travando ainda? Então, toda imagem ela pode ser situada nessa escala tonal, tá? Que vai do preto absoluto, que seria o 0, ao branco total, que seria o 10. Ok? Esta imagem aqui, ele está mostrando como as características da imagem mais ou menos se alocam nessas zonas. Tá? Então, o cinza médio é a cor aqui dessas árvores na montanha, tá? A zona 4 aqui tem uma parte da cerca, tem uma parte da fachada da casa, na verdade a cerca está na zona 3, tá? Mas ele está aparentemente dizendo que não tem propriamente nada nem na 0 nem no branco. Significa que essa imagem não tem, ela tem os cinzas muito claros e cinza muito escuro, mas não tem preto e branco, tá? Ele, pelo menos nessa alocação que ele está fazendo. Mas a imagem está distribuída em zonas tonais. Ok? E o meio é o número 5 ali, a casinha do meio. Isso daqui a gente vai trabalhar direitinho depois, é o que a gente chama de sistema de zonas, do Ansel Adams. Deixa eu pegar um outro aqui, que talvez a gente possa... tão pequenininho, tem uns scanners pequenos aqui do Ansel Adams. Estou procurando outra imagem aqui. Acho que essa tá legal. Eu achei uma outra aqui. A imagem mudou aí para vocês? Mudou, sim. Então, aqui também a gente pode situar nas zonas, tá? A zona 5 está na região aqui em cima. Você vê que, na verdade, ele está mostrando, inclusive, que metade da imagem está descolorida, está preto e branco, a outra está colorida. Mas a ideia da luminosidade continua. Então, aqui ele está dizendo que aqui está
a zona 3, aqui está a zona 4, a zona 2 aqui bem perto do preto. De novo, não tem zona 0, tá? Nem tem essa imagem. O máximo, deixa eu ver aqui que ele está dizendo, seria a zona 7, nessa parte do capim aqui, da parte mais luminosa do capim aqui embaixo, certo? Zona 6. Então, as imagens elas podem ser analisadas em termos de zona, ou seja, em que espectro ela se localiza. Mas veja, o fotógrafo ele tomou uma decisão aqui quando ele regulou a exposição. Ele alocou no controle da exposição como a imagem, esta imagem, se distribuiria entre as zonas da fotografia. Ele fez a imagem. O mundo, a cena, estava lá. O que permitiu que ele produzisse esta imagem foi o controle da exposição. Está dando para entender isso? A exposição, ela é um dos definidores fundamentais da construção luminosa da imagem. Ou seja, como a luminosidade da cena vai ser registrada e exibida como imagem. Certo? E esta decisão tem a ver como a luz da cena vai ser distribuída em zonas do degradê que é possível representar do branco ao preto da imagem impressa, ou da imagem exibida, como vocês estão vendo aí, certo? Mesmo que, no caso dessa imagem, não tenha preto, nem tenha branco absoluto. Porque você pode decidir que a sua imagem não vai ter todas as zonas. E é nesse ponto que a exposição fotográfica ela é uma decisão técnica, mas estética. Estética porque você está decidindo qual é o efeito que você quer produzir, certo? Muitas vezes você quer uma imagem mais escura da mesma cena. Muitas vezes você quer uma imagem mais clara da mesma cena. A luminosidade da cena não mudou. O que mudou? A exposição para produzir uma imagem diferente, uma imagem com tonalidades diferentes. Então, a exposição é uma série de princípios de controlar a quantidade de luz que vai incidir no final do processo sobre a superfície sensível, mas com vistas à produção de uma imagem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora. Tá dando para entender? Não estou entendendo nada, me perdi. Me dê um feedback aí, gente. Como eu disse, essa é uma aula global, hein? A gente vai detalhar, mas eu preciso que vocês entendam o arco da cena à imagem para que a gente consiga seguir. Alguém com som aí pode me dar um feedback de como está chegando essas informações para vocês? Só uma dúvida. Você disse que a exposição, você que faz o controle para apresentar a forma que você quer. Esse controle de exposição, geralmente a gente ouve falar muito de ser feito na máquina. Beleza. Então, mas se você altera a luminosidade da imagem, tipo com um rebatimento no branco, coisa desse tipo, você também vai estar alterando a exposição. Né? Perfeito. Ok? Então, o que você está me dizendo é a exposição ela pode ser controlada automaticamente pela câmera digital, certo? Então, neste caso, eu não estou tomando nenhuma decisão. Quem está tomando decisão sobre a exposição, como ele vai registrar a cena, é o software da câmera, ok? Mas o software da câmera está tomando decisões técnico-estéticas por mim. Aí a gente espera que o programador tenha sido bom, porque para a imagem ficar boa, o software vai tomar uma decisão, ok? E eu digo para vocês, gente, eu fotografo com celular e 99,9% das vezes, quem toma a decisão por mim é o celular. Na verdade, a decisão que eu tomei é deixar no automático, tá? Mas há situações em que eu talvez queira tomar decisões pela câmera. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui no meu Instagram. Tá dando para ver isso aqui?
Essa imagem, vocês conseguem ver? Sim. Sim, dá para ver. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão percebendo dessa imagem? Uma garota no meio e tem tipo um raio de luz saindo da cabeça dela ou entrando. Massa. Deixa eu pegar outra imagem aqui. O que vocês estão percebendo aqui agora? O raio de luz saindo de alguma coisa, que eu não sei se é uma pessoa, não consigo identificar. Ok. Vocês estão vendo também, na parte de cima mais escura, tem uns fiapinhos brancos? Sim. Sim. O que vocês acham que é esse fiapinho branco? Estrelas, talvez? Mas eu acho que é o movimento das estrelas. Essa foto deve ter tido uma longa exposição. E o que vocês acham o que você acha que é esse raio branco? Aí pode ser uma lanterna, sei não. Luar, algo do tipo, já que tá indo lá pro céu. E agora? A lua. A lua com estrelas ao redor. Em todas essas imagens, eu tirei a exposição do automático e passei para o manual, porque todas as vezes que eu tirava no automático, não saía a imagem que eu queria. Então, para produzir a imagem que eu queria, a partir da luz que estava na cena, eu precisei controlar a exposição. Vamos ver como é que eu fiz isso depois. Se eu disser que isto que está caindo na cabeça dela é a lua, a mesma lua aqui do céu, ó. Aqui também. Alguém tem ideia de como é que essa imagem foi produzida? Deram aí a sugestão de autoexposição, né? Um bom tempo. Quase. Bom, o que é que eu fiz, tá? Eu aumentei o tempo que a imagem era captada, certo? E fiz assim, essa é minha filha, eu disse a ela, fica parada, você não pode se mexer nada, fica aí, parou? Aí eu apertei o botão, aí, se eu não me engano, estava numa duração de 2 segundos. Aí eu contei 1 e mostrei a lua, 2. Metade do tempo está fotografando ela do lado da casa. A outra metade do tempo, ele está mostrando a luz. Mas este movimento de eu me mover para a lua fez a lua, que é muito luminosa, queimar, ou seja, marcar de branco, uma trilha na foto. Sacou? Então, a foto demorou 2 segundos para ser feita. 1, 2. Certo? 1, 2. Posso dizer para vocês que foram as 30 fotos. Essas são as que ficou melhor. Tem muita foto que não prestou para nada. Tá? E até eu achar o tempo, que eu não me lembro honestamente quanto tempo ficou exposto, não sei se foi 2, foi 3, foi 4. Eu testei várias coisas. Então, posso dizer para vocês que essas ficaram legais. Eu achei que ficou massa. Tentativa e erro, até conseguir. Tá? Mas basicamente é o tempo. E o tempo é um dos fatores de exposição, porque quanto mais tempo fica aberta, mais luz está entrando e acumulando. E isso daí dá para ver para vocês que é o exterior de noite. Eu estou tirando foto de estrela. Tem muito pouca luz aí, certo? E este é um efeito para a produção de uma imagem que eu só consegui porque eu controlei a exposição.